Capítulo 4. De perto é mais difícil odiar o outro. Aproxime-se. Imagino que um dos motivos de as pessoas teimarem tanto em se apegar a seus ódios seja a intuição de que, assim que o ódio se for, elas serão forçadas a lidar com a dor. James A. Baldwin. Se recuarmos bem o zoom e batermos uma foto em grande angular do nosso mundo, cada vez mais definido por notícias, política e redes sociais 24 horas por dia, veremos um bocado de ódio. Veremos posicionamentos arrogantes, xingamentos e troca de ridicularizações. Veremos políticos criando leis que eles mesmos não terão que seguir, graças a seus próprios recursos, e exibindo atitudes que custariam à maioria de nós nosso emprego, nossa família e nossa dignidade. Nas redes sociais, vemos opiniões isentas de responsabilidade, veracidade e, pior de tudo, identidade. Mas, quando damos um zoom em nossa própria vida, a imagem muda de um coração frio, furioso e atrofiado para a pulsação vibrante de nossa existência cotidiana. Nós sentimos amor e conhecemos a dor. Sentimos esperança e conhecemos as dificuldades. Enxergamos a beleza e sobrevivemos aos traumas. Nem todos contamos com a proteção do privilégio e com o luxo do anonimato. Tentamos construir vidas conectadas e amorosas enquanto preparamos marmitas, damos carona, vamos para o trabalho e investimos em cada momento possível de alegria. Enquanto o mundo mais amplo caminha para o que parece ser um colapso total do discernimento moral e da comunicação produtiva, as mulheres e os homens que entrevistei e que traziam em si a noção mais forte de verdadeiro pertencimento mantiveram um zoom em suas próprias vidas. Não que ignorassem o que acontecia no mundo ou tivessem deixado de defender seus ideais, mas eles se empenharam em avaliar a vida e formar suas opiniões sobre as pessoas a partir das suas experiências reais, olho no olho. Fugiram, assim, da armadilha em que a maioria de nós caiu. É possível odiar grandes grupos de estranhos, porque os membros desses grupos, que por acaso eu conheço e de quem gosto, são raras exceções. Vamos dar uma olhada em 3 exemplos de participantes da pesquisa. A retórica política. Os democratas são os otários. Sua experiência. Para uma conservadora de longa data, isso parece fazer bastante sentido. Mas e aquela sua colega de trabalho mais próxima? Aquela que levou você de carro até o hospital, quando ligaram dizendo que o seu marido teve um ataque cardíaco na academia e estava sendo conduzido às pressas para o pronto-socorro? A que ficou com você na unidade cardíaca, depois correu para pegar seus filhos na escola e ficou com eles em casa? Que a ajudou a preparar o funeral e assumiu as suas tarefas enquanto você esteve fora? Ela não é uma otária. Você, na verdade, a ama, e ela é uma democrata. A retórica política. Os republicanos são os babacas egoístas. Sua experiência. Você concorda 100%, exceto pelo seu genro, que é um marido amoroso e maravilhoso para o seu filho e um pai mais do que incrível para sua neta. Graças a Deus, ele está na família, ainda mais do que seu filho. É ele quem manda para você e para sua esposa todas aquelas fotos fofas e os mantém sempre em contato com a sua netinha. Ele não é egoísta, ele não é um babaca, ele é um republicano. A retórica política. Ativistas anti-abortos são hipócritas, fundamentalistas de mente fechada. Sua experiência. Como ativista feminista, você não poderia concordar mais, exceto pela ótima professora que você teve no ensino médio católico.
Ela foi a pessoa mais íntegra que você já conheceu e vivia a incentivando a pensar criticamente sobre assuntos difíceis, mesmo que fosse para discordar dela depois. De fato, foi ela quem ensinou você a ser uma ativista eficiente. Ela não é hipócrita, nem tem a mente fechada, e ela é pró-vida. E se o que experimentamos mais de perto for verdadeiro e tenhamos que questionar o que ouvimos no noticiário e da boca de políticos inescrupulosos? De perto é mais difícil odiar o outro. E quando sentimos dor e medo, a raiva e o ódio são normalmente as emoções que escolhemos. Quase todo mundo que eu já entrevistei ou conheço vai dizer que é mais fácil ficar puto da vida do que triste ou assustado. Às vezes imagino como seria colocar o mundo inteiro num documento de Word e usar o localizar e substituir entre as palavras e ações de ódio e aquelas de dor. Como seria se eu pudesse substituir o ódio dos negacionistas do massacre de Sandy Rock pela dor, ou o meu próprio ódio a eles pela minha dor quanto ao tipo de mundo em que vivemos? Onde fazem coisas assim? Como seria essa conversa? Será que funcionaria? Funcionaria perguntar aos supremacistas brancos sobre a dor que norteia o seu ódio e que, por sua vez, cria tanta dor e medo para os outros? Algumas vezes, eu admito, não dou a mínima. Houve épocas deste processo de pesquisa em que eu senti vontade de gritar: podem ficar com o verdadeiro pertencimento para vocês. Eu fico com o meu ódio. Minha filha estava lendo um livro sobre vida na faculdade, e os 3 primeiros capítulos eram basicamente lições sobre como evitar uma agressão sexual. Será que eu realmente me importo com a dor que guia esses cretinos bêbados e violentos que fazem das universidades lugares tão perigosos a ponto de as alunas precisarem de um livro ensinando a fugir dessas pessoas? Não. Dane-se vocês e a dor das pessoas que causam dor. Eu fico com a minha querida e orgulhosa raiva. Mas qual é o fim disso? Ignorar a nossa própria dor e a dor do outro não está funcionando. Por quanto tempo ainda vamos continuar tirando gente afogada do rio, uma a uma, em vez de ir até a nascente e descobrir a origem da dor? O que precisa acontecer para abandonarmos a soberba e viajarmos juntos até o berço dessa dor que nos abate de tal maneira que é impossível conseguirmos salvar a todos? A dor é implacável. Cedo ou tarde ela consegue chamar nossa atenção. Apesar das nossas tentativas de mergulhá-la em vícios, descontrolá-la fisicamente nos outros, sufocá-la com o sucesso e com os adornos materiais, ou ainda estrangulá-la com o nosso ódio, a dor vai dar um jeito de se fazer sentir. Ela só vai parar quando a reconhecermos e cuidarmos dela. Abordá-la com amor e compaixão exigiria uma infinita parcela da energia necessária para combatê-la, mas aproximar-se da dor nos aterroriza. A maioria de nós não foi ensinada a admiti-la, verbalizá-la e conviver com ela. Nossas famílias e nossa cultura viam a vulnerabilidade necessária para reconhecer a dor como fraqueza. Então nos ensinaram a raiva, o rancor e a negação. Mas o que sabemos agora é que quando negamos nossas emoções, elas se apropriam de nós. Quando nos apropriamos das emoções, temos condições de reconstruir e encontrar nosso caminho em meio à dor. Por vezes, apropriar-se da dor e expor esse esforço de lidar com ela nos leva à raiva. Quando nos negamos o direito de sentir raiva, negamos nossa dor. São muitas as mensagens vexatórias cifradas na retórica do "por que tanta agressividade?" ou "chega de histeria", ou "quanta raiva vindo de você", e do "não leve isso para o lado pessoal".
Todas essas reações costumam sugerir algo como: a sua emoção/opinião está me deixando desconfortável, então engula isso e fique na sua. Uma reação típica seria: fique com raiva e continue assim. Esse conselho não se sustentou na minha pesquisa. O que descobri é que, sim, todos temos o direito e a necessidade de sentir raiva e de nos apropriarmos dela. É uma importante experiência humana. Mas também é fundamental reconhecer que não dá para ficar guardando qualquer raiva, rancor ou desprezo. Aquela mistura querida de um pouco de rancor com um pouco de desgosto, por um período muito longo de tempo. A raiva age como um catalisador. Guardá-la nos deixa exaustos e doentes. Internalizar a raiva tira nossa alegria e vitalidade. Externalizá-la nos deixa menos eficientes na tentativa de criar mudanças e conexões. É uma emoção que precisamos transformar em algo que dê vida, coragem, amor, mudança, compaixão, justiça. Ou às vezes a raiva pode mascarar uma emoção bem mais delicada, como a tristeza, o remorso ou a vergonha, e precisamos usá-la para descobrir o que realmente estamos sentindo. Seja como for, a raiva é um poderoso catalisador, mas também uma companhia capaz de sugar sua vida. Não consigo pensar num exemplo mais poderoso do que a frase: "Vocês não terão o meu ódio". Em novembro de 2015, a esposa de Anthony Lewis, Eileen, foi morta por terroristas na casa de shows Bataclan, em Paris, junto de outras 88 pessoas. 2 dias depois do ataque, numa carta aberta postada no Facebook, endereçada aos assassinos de sua esposa, Lewis escreveu: "Na noite de sexta, vocês tiraram a vida de um ser excepcional, o amor da minha vida, a mãe do meu filho, mas não terão o meu ódio. Não sei quem vocês são e não quero saber. Vocês são almas mortas. Se aquele Deus pelo qual vocês cegamente matam nos fez a sua imagem, cada bala no corpo da minha esposa terá sido uma ferida em seu coração. Então não vou lhe dar a satisfação de odiá-los. Isso é o que vocês querem. Mas responder ao seu ódio com raiva seria ceder à mesma ignorância que fez de vocês o que são. Vocês querem que eu sinta medo, que veja meus co-cidadãos com desconfiança, que sacrifique minha liberdade em troca de segurança, pois fracassaram. Eu não vou mudar." Lewis continua: "Somos apenas 2, meu filho e eu, mas somos mais fortes que todos os exércitos do mundo. Enfim, não vou mais perder tempo com vocês. Preciso estar com Melville, que acabou de acordar da sua soneca. Ele só tem 1 ano e 5 meses. Vai comer seu lanche como faz todo dia. Então vamos brincar como fazemos todo dia. E pelo resto da sua vida esse menino vai desafiar vocês, sendo feliz e livre, porque vocês tampouco terão o ódio dele." A coragem é forjada na dor, mas não é em toda dor. A dor que é negada ou ignorada se torna medo ou ódio. A raiva nunca ressignificada se torna ressentimento e amargura. Eu amo o que o Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, disse em sua palestra no TED de 2015. A raiva habita cada um de vocês e vou partilhar um segredo por uns poucos segundos. Se ficarmos confinados nas conchas apertadas dos egos e nos círculos do egoísmo, a raiva se tornará ódio, violência, vingança e destruição. Mas, se formos capazes de romper esses círculos, a mesma raiva pode se transformar num grande poder. Temos como romper os círculos usando nossa compaixão inerente.
e nos conectar com o mundo pela compaixão para deixá-lo melhor. A mesma raiva poderia se transformar nisso. Pagamos pelo ódio com a própria vida, e esse é um preço alto demais. Os limites sempre existem, mesmo na natureza selvagem. Quando nos dispomos a nos aproximar, estamos nos dispondo a cedo ou tarde entrar num confronto de verdade cara a cara, quer seja durante o jantar, no trabalho ou na fila do mercado. O confronto olho no olho é sempre difícil e desconfortável. E quando envolve família, é ainda mais difícil e doloroso. Se a sua família for minimamente parecida com a minha, você já se viu obrigado a convocar o amor e a decência diante de emoções que vão da leve frustração à ira. Manter a coragem e se firmar sozinho, quando necessário, no meio da família ou da comunidade, ou de estranhos raivosos, parece uma natureza selvagem e indomável. Quando começo a pensar, já chega, isso é difícil demais, estou muito perdida. Ouço as palavras de Maya Angelou ecoando, o preço é alto, a recompensa é ótima. Mas eis aqui uma questão que me surgiu durante a pesquisa. Qual é o limite? Será que existe um limite na natureza selvagem, separando comportamentos toleráveis do que não são? A recompensa pode ser ótima, mas eu preciso mesmo aturar alguém que está me detonando ou questionando o meu próprio direito de existir? Será que existe um limite que não devia ser ultrapassado? A resposta é sim. Os participantes que praticavam o verdadeiro pertencimento falaram abertamente sobre os seus limites. De fato, essa pesquisa confirmou o que eu havia descoberto no trabalho anterior. Quanto mais nítido e respeitados os limites, maior o grau de empatia e compaixão pelo outro. Limites pouco nítidos, menos abertura. É difícil conservar a boa vontade quando se sente que estão se aproveitando ou ameaçando você. Examinando as informações, vi que o limite foi traçado em favor da segurança física e do que as pessoas chamavam de segurança emocional. Segurança física fazia sentido. Segurança física é um dos pré-requisitos não negociáveis da vulnerabilidade. Não temos como ficar vulneráveis e abertos se não nos sentimos fisicamente seguros. Segurança emocional. Era um pouco mais ambíguo. Isso é ainda mais válido no mundo onde a expressão segurança emocional costuma ser usada para dizer que não preciso ouvir nenhum ponto de vista diferente do meu, ou que eu desgoste, ou que para mim esteja errado, ou que vai me deixar chateado, ou que não está à altura da minha ética política. Precisei investigar mais a fundo para entender melhor. Quando pedi dos participantes exemplos de quando se sentiram emocionalmente inseguros ou ameaçados, um padrão bem nítido surgiu. Eles não falavam em ter seus sentimentos feridos ou serem forçados a ouvir opiniões antagônicas. Eles falavam em linguagem e comportamento desumanizadores. Reconheci isso no ato. Vinha estudando a desumanização e observando isso no meu trabalho havia mais de uma década. David Smith, autor de Less Than Human, explica que a desumanização é uma resposta a motivos conflitantes. Queremos causar o mal a um grupo de pessoas, mas vai contra a nossa natureza, enquanto membros de uma espécie social. Chegamos ao ponto de ferir, matar, torturar ou degradar outros seres humanos. Smith explica que existem inibições bem profundas e inatas que nos impedem de tratar outras pessoas feito animais, caça ou predadores perigosos, e escreve: a desumanização é uma forma de subverter essas inibições. A desumanização é um processo. Michelle Mays
diretora do Departamento de Filosofia da Emmanuel College, expõe isso de um jeito que para mim faz sentido. Então vou usar alguns dos seus trabalhos aqui para nos orientar. Maisie define a desumanização como o processo psicológico de demonização do inimigo, fazendo com que ele pareça menos que a gente e, portanto, indigno de tratamento humano. A desumanização geralmente começa com a criação de uma figura do inimigo. Quando escolhemos um dos lados, ficamos desconfiados e cada vez mais raivosos. Não só reforçamos a ideia de termos um inimigo, também vamos perdendo a capacidade de escutar, de nos comunicarmos e de praticar o mínimo de empatia. Quando vemos as pessoas de outro lado de um confronto como moralmente inferiores e até perigosas, o confronto passa a representar o bem contra o mal. Maisie escreve: a partir do momento em que as partes estabelecem o confronto dessa forma, suas posições se tornam mais rígidas. Em alguns casos, a mentalidade se soma a zero. Se desenvolve quando as partes passam a crer que precisam necessariamente garantir a própria vitória ou enfrentar a derrota. Surgem novas metas para punir ou destruir o oponente. E em alguns casos a liderança mais combativa chega ao poder. A desumanização já motivou inúmeros atos de violência, violações de direitos humanos, crimes de guerras e genocídios. Foi o que possibilitou a escravidão, a tortura e o tráfico de pessoas. Desumanizar o outro é o processo pelo qual nos tornamos cúmplices de violações contra a natureza humana, contra o espírito humano e, para muitos de nós, de violações contra os dogmas centrais da nossa fé. Como isso acontece? Maisie explica que a maioria de nós crê que os direitos humanos básicos das pessoas não podem ser violados, que crimes como assassinato, estupro e tortura são errados. A desumanização bem-sucedida, porém, cria uma exclusão moral. Grupos selecionados com base em sua identidade, gênero, ideologia, cor de pele, etnia, religião, idade, são retratados como inferiores, criminosos ou mesmo malignos. Cedo ou tarde, o grupo-alvo é expulso do escopo de quem naturalmente recebe a proteção do nosso código moral. Isso é exclusão moral, e a desumanização está em sua essência. A desumanização sempre começa pela linguagem e, com frequência, é acompanhada por imagens. Testemunhamos isso ao longo da história. Durante o Holocausto, os nazistas descreviam os judeus como Untermenschen, sub-humanos. Chamavam os judeus de ratos e os retratavam como roedores transmissores de doenças, fossem em panfletos militares ou em livros infantis. Os Hutus, envolvidos no genocídio de Ruanda, chamavam os Tutsis de baratas. É comum referirem-se aos povos indígenas como selvagens. Os sérvios chamavam os bósnios de alienígenas. Os donos de escravizados ao longo da história os consideravam animais sub-humanos. Eu sei, é difícil acreditar que poderíamos chegar ao extremo de privar pessoas de um mesmo tratamento moral, de nossos valores morais básicos. Mas é contra a biologia que estamos lutando aqui. Fomos criados para acreditar no que vemos e dar sentido às palavras que ouvimos. Não podemos achar que todo cidadão que participou ou foi espectador de atrocidades contra a humanidade fosse um psicopata violento. Isso é impossível, não é verdade e não atinge o X da questão.
A questão é que somos todos vulneráveis à lenta e insidiosa prática da desumanização. Portanto, todos temos a responsabilidade de identificá-la e impedi-la. Coragem para abraçar a nossa humanidade. Com tantos sistemas de poder embotados, removendo certos grupos do âmbito do que consideramos humano, grande parte do nosso trabalho atual tem mais a ver com uma reumanização. E ela começa do mesmo jeito que a desumanização, com palavras e imagens. Hoje nos aproximamos cada vez mais de um mundo onde o discurso político e ideológico se tornou um exercício de desumanização. E as redes sociais servem como as principais plataformas do nosso comportamento desumanizador. No Twitter e no Facebook, podemos, num instante, empurrar as pessoas com as quais discordamos para o perigoso território da exclusão moral, quase sem nenhuma responsabilização e por vezes no completo anonimato. Eu acredito no seguinte: 1. Se você se ofende ou fica triste ao ouvir Hillary Clinton ou Maxine Waters sendo chamadas de vacas e vadias, devia ficar igualmente ofendido e triste ao ouvir essas mesmas palavras sendo usadas contra Ivanka Trump, Kellyanne Conway ou Theresa May. 2. Se você se sentiu menosprezado quando Hillary Clinton chamou os partidários de Trump de bando de deploráveis, devia ter se importado também quando Eric Trump afirmou que os democratas não são nem pessoas. 3. Quando o presidente dos Estados Unidos chama mulheres de cachorros ou sugere pegá-las pela vagina, devemos sentir um arrepio subir pela espinha e as veias latejando de repulsa. Quando chamam o presidente dos Estados Unidos de porco, temos que rejeitar esse linguajar. Não importa qual seja a nossa visão política, temos que exigir uma fala que não subhumanize ninguém. 4. Quando ouvimos pessoas sendo chamadas de animais ou de alienígenas, devemos nos perguntar na mesma hora: estão tentando reduzir a humanidade delas para podermos feri-las sem culpa ou tirar delas os direitos humanos mais básicos? 5. Se você se ofende com o meme do Trump, photoshopado como Hitler, não devia ter um Obama photoshopado de coringa no seu feed do Facebook. Aquele limite existe, está marcado pela dignidade, e gente furiosa e assustada da direita e da esquerda o está cruzando vezes sem precedentes diariamente. Não devemos nunca tolerar a desumanização, o principal instrumento de violência utilizado em todos os genocídios registrados ao longo da história. Quando nos dedicamos a desumanizar a retórica ou a promover imagens desumanizadoras, diminuímos a nossa própria humanidade. Reduzir muçulmanos a terroristas, mexicanos a ilegais ou policiais a porcos não revela absolutamente nada sobre aqueles que atacamos, mas revela horrores sobre quem somos e com quanta integridade estamos agindo. Desumanizar e responsabilizar o outro são atitudes mutuamente excludentes. A humilhação e a desumanização não são ferramentas de responsabilização ou de justiça social. São extravasões emocionais na melhor das hipóteses, e na pior delas, autoindulgência emocional. E se a nossa fé nos pede para buscar a face de Deus em todos que encontramos, isso devia incluir os políticos, a mídia e os estranhos do Twitter, dos quais discordamos mais fervorosamente. Quando profanamos a divindade deles, profanamos a nossa própria e traímos nossa fé. O desafio de viver seguindo padrões mais elevados requer zelo e atenção constantes. Estamos tão saturados por essas palavras e imagens
que por pouco ainda não normalizamos as exceções morais. Além de zelo e atenção, precisamos de coragem. A desumanização funciona porque aqueles que se erguem contra o que costumam ser sofisticadas campanhas usando a figura do inimigo, ou aqueles que lutam para que continuem todos moralmente incluídos e garantidos nossos direitos humanos básicos, muitas vezes enfrentam severas represálias. Um exemplo importante é o do debate em torno dos movimentos Black Lives Matter, Blue Lives Matter, All Lives Matter. Você é capaz de acreditar que as vidas de pessoas negras importam e ainda se preocupar de verdade com o bem-estar dos policiais? Claro que sim. Você é capaz de se importar com o bem-estar dos policiais e ao mesmo tempo temer os abusos de poder e o racismo sistêmico na aplicação da lei e no sistema de justiça criminal? Sim. Eu tenho parentes que são policiais e me preocupo profundamente com a segurança e o bem-estar deles. Quase todo o meu trabalho pro bono é feito com os militares e servidores públicos como a polícia. Eu me importo. E quando nos importamos, todos devíamos querer sistemas que, no mínimo, reflitam a honra e a dignidade das pessoas que nele atuam. Mas então, se é o caso de nos preocuparmos com os cidadãos e com a polícia, será que o grito de guerra não devia ser apenas o de que toda vida importa? Não, porque a humanidade não foi privada de todas as vidas, tal como foi privada da vida dos cidadãos negros. Para que a escravidão funcionasse, para podermos comprar, vender, surrar e trocar pessoas feito animais, os americanos tiveram que desumanizar os escravizados por completo. E quer tenhamos participado diretamente disso ou apenas existido numa cultura em que determinada época normalizou tal comportamento, isso nos moldou. Não temos como corrigir um grau de desumanização desses em uma ou duas gerações. Creio que o Black Lives Matter seja um movimento de reumanização dos cidadãos negros. Todas as vidas importam, mas nem todas precisam de um resgate em prol da inclusão moral. Nem todos foram submetidos a um processo psicológico de demonização ou foram reduzidos a menos que humanos, que servissem para justificar a prática desumana da escravidão. Existem tensão e vulnerabilidade ao apoiar tanto a polícia quanto aos ativistas? Nossa, e como! É a natureza selvagem. Mas a maioria das críticas vem de gente com a intenção de forçar essas falsas dicotomias e de nos repreender por não odiarmos as pessoas certas. É definitivamente mais complexo assumir uma postura moderada, mas também algo crucial para o verdadeiro pertencimento. Outro exemplo de como aguentar a tensão apoiando um sistema que amamos sem livrá-lo da responsabilização vem de um dos participantes da pesquisa, um ex-atleta de Penn State. Ele assumiu uma postura firme em defesa dos sobreviventes de abuso sexual infantil, que sofreram com o silêncio do programa universitário de futebol americano e com a proteção de Joey Paterno e Jerry Sandusky. Nosso participante comentou que mal acreditava no ódio de alguns de seus amigos, gente que ele conhecia havia 30 anos. Ele disse: "Quando você ama um lugar como nós amamos a Penn State, você luta para deixá-lo melhor, para admitir nossos problemas e resolvê-los. Você não finge que está tudo bem. Isso não é lealdade ou amor, é só medo." Quando a cultura de qualquer instituição dita que proteger a reputação de um sistema e de seus líderes é mais importante do que a dignidade humana básica dos indivíduos que servem aquele sistema ou que são servidos por ele, tenha certeza de que a vergonha ali é sistêmica. O dinheiro está acima da ética e a responsabilização está praticamente morta. Isso vale para corporações, ONGs,
universidades, governos, comunidades religiosas, escolas, famílias e programas esportivos. Se você pensar em qualquer grande escândalo do passado, recheado de encobrimentos, vai identificar esse mesmo padrão. E tais encobrimentos quase sempre se reparam e se resolvem na natureza selvagem. Quando uma pessoa sai de seu bunker, expõe a sua verdade. Pensando nessa nossa passagem de nos encaixarmos até adentrar a natureza selvagem do verdadeiro pertencimento, estaremos bem servidos ao entender e reconhecer os limites de respeitar a segurança física de todos e não participar de experiências ou comunidades que usem linguagem ou comportamentos desumanizadores. Acredito que segurança emocional não seja a expressão certa para isso. Não tem a ver com sentimentos feridos, mas com o princípio básico do perigo físico e da violência. Transformação de conflitos. Além da coragem de ser vulnerável e da disposição para praticar nossas habilidades Braving, aproximar-se significa que precisamos de ferramentas para lidar com um conflito. Pedi uma ajuda à minha amiga e colega de profissão, a doutora Michelle Buck. Buck é professora clínica de liderança na Faculdade Kellogg de Administração, na Universidade Northwestern, onde atuou como a primeira diretora de iniciativas de liderança. Ela passou os últimos 20 anos ensinando a transformação de conflitos. Sua abordagem tem o potencial de mudar a forma como nos comportamos nessas situações. A seguir está a minha entrevista com ela. Deixei nesse formato por querer que você leia as suas palavras exatas. São bem poderosas. Quando sinto que já estou sem cabeça para continuar, minha atitude às vezes é de concordar em discordar e encerrar a questão. O que você acha dessa abordagem? As pessoas costumam se calar ou concordar em discordar sem explorar mais a fundo a verdadeira natureza do desacordo, para proteger um relacionamento e conservar aquela conexão. Mas quando evitamos certos debates e nunca entendemos direito como o outro se sente em relação a todas as questões envolvidas, podemos fazer suposições que não só perpetuam, como também aprofundam o mal entendido, com potencial para gerar ressentimentos. Esses resultados são, por vezes, piores para o relacionamento do que simplesmente encarar a tal discussão. O segredo é aprender a atravessar confrontos ou diferenças de opinião de modo a ampliar o entendimento mútuo, mesmo que no fim as duas pessoas não cheguem a um consenso. Imagine que, depois de uma conversa crucial, duas pessoas poderiam de fato ter um entendimento mútuo maior, um respeito mútuo maior e uma conexão melhor, mesmo discordando inteiramente entre si. É bem diferente de evitar uma conversa e não conhecer o outro lado da moeda. Então, se decidirmos ser corajosos e continuarmos a conversa, como fazemos para abraçar a vulnerabilidade e manter a civilidade? Um dos principais conselhos que dou aos meus executivos e alunos da graduação é abordar explicitamente as intenções implícitas. Sobre o que é a discussão e do que ela realmente trata? Pode parecer simples, mas costuma ser mais difícil fazer do que falar. A intenção serve de base para explicar por que um assunto importa tanto para alguém. Precisamos entender o que mais importa para nós e descobrir por que esse assunto também é tão importante para outra pessoa. Por exemplo, 2 membros de uma família podem discordar amargamente sobre o planejamento de um evento familiar. Um ou ambos talvez tenham uma intenção implícita de criar mais chances de integrar a família, o que já soaria bem diferente das questões do tal desacordo.
Expor a nossa intenção não significa que passaremos a ter as mesmas preferências ou opiniões, mas isso geralmente ajuda a enfrentar debates difíceis e a conservar ou criar uma conexão, entendendo mais de perto os motivos e interesses uns dos outros. Uma das minhas piores defesas, quando me vejo ansiosa ou com medo, no meio de um confronto, é colocar a pessoa contra a parede. Eu entro no modo advogada vilã e interrogo a pessoa em vez de ouvir. Semana passada você disse uma coisa, agora está dizendo outra. Você mentiu antes ou agora? É horrível, sempre acaba mal, mas é assim que eu consigo estar com a razão. Essa é uma estratégia bem comum, mas, se quiser transformar um desacordo numa oportunidade de conexão, você precisa separar passado, presente e futuro. Quando as desavenças giram em torno do que aconteceu no passado, é fácil cair na interminável ladainha do "mas você disse que", "o que eu disse foi que". Focar no que aconteceu ou deixou de acontecer no passado ou nas circunstâncias que levaram à atual situação costuma aumentar a tensão e reduzir a conexão. Um primeiro passo crucial é mudar o foco para "em que pé estamos agora?" E o ponto da virada mais importante chega quando focamos no futuro. Qual nossa meta para o futuro? Onde queremos que o nosso relacionamento esteja mais adiante e o que precisamos fazer, ainda que discordemos, para criar esse futuro? O que queremos para a nossa família no futuro, ou para a nossa equipe, nossa comunidade religiosa ou a nossa indústria? Essa mudança de foco não significa necessariamente que concordaremos em tudo, mas pode ajudar a identificar um acordo quanto ao futuro compartilhado que desejamos criar juntos. Gostei de você ter usado a expressão transformação de conflitos e não resolução. Parece ter mais a ver com a conexão para mim de alguma forma. Qual é a diferença? No meu trabalho, sempre escolho focar na transformação de conflitos, em vez da clássica expressão resolução de conflitos. Para mim, a resolução sugere voltar a um estado anterior das coisas e traz uma conotação de que pode haver um ganhador ou um perdedor. Como essa discordância vai se resolver? A solução de quem vai ser escolhida como a melhor? Já eu prefiro focar na transformação de conflitos, sugerindo que, se avançarmos de forma criativa pelo cenário convencional de diferenças e discordâncias, vamos ter a chance de criar algo novo. No mínimo, a gente aprende mais sobre o outro do que sabia antes. Idealmente, podemos achar novas possibilidades que ainda nem tínhamos considerado. Transformação de conflitos tem a ver com criar uma compreensão mais profunda. Isso requer uma tomada de perspectiva. Como resultado, possibilita uma conexão maior, havendo ou não concordância. Última pergunta. Eu passo boa parte do tempo pensando na minha réplica enquanto a pessoa ainda está falando. Quero sempre ter uma resposta na ponta da língua para rebater, mas odeio quando fazem isso comigo. É nítido quando alguém não está prestando atenção. Isso é péssimo. Como desacelerar as coisas no calor de um conflito? Um dos passos mais essenciais nessa comunicação transformadora, e talvez o mais corajoso, não é apenas ter a mente aberta, mas ouvir com o desejo de aprender mais sobre a perspectiva do outro. Acredito, e digo isso aos meus alunos, que uma das coisas mais corajosas a se dizer numa conversa desconfortável é: fale mais sobre isso. Exatamente quando queremos nos afastar e mudar de assunto, ou simplesmente encerrar a conversa, ou rebater, como você disse, também temos a chance de perguntar o que mais precisamos saber para entender por completo a perspectiva do outro. Me ajude a entender por que isso importa tanto para você, ou me ajude a entender por que você discorda de tal ideia. E então, nós temos que ouvir de verdade.
ouvir para entender, não para concordar ou discordar. Precisamos ouvir para entender, assim como desejamos ser entendidos. Coragem e poder a partir da dor. Uma entrevista com Viola Davis. Quero terminar este capítulo com uma entrevista que fiz com Viola Davis. Você talvez conheça Viola por seus papéis em Histórias Cruzadas, Como Defender um Assassino e Um Limite Entre Nós, pelo qual ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela é a primeira atriz negra a conquistar a tríplice coroa da atuação: o Emmy, o Tony e o Oscar. Em 2017, ela foi listada pela revista Times como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A história de Viola exemplifica o poder da coragem diante da dor, da vulnerabilidade diante do medo e como viver e amar mais de perto levam ao verdadeiro pertencimento. Quando pedi que me contasse sobre o início de sua jornada rumo ao verdadeiro pertencimento, Viola me disse: passei os primeiros 3/4 da minha vida me sentindo como uma peça quadrada em cima de um buraco redondo. Eu fisicamente não me encaixava. Morava numa região irlandesa católica de Rhode Island, de meninas brancas com longos cabelos loiros. Eu era uma garota de cabelo crespo e pele escura, que falava diferente. Não era bonita. Carreguei o trauma de crescer na extrema pobreza, como filha de um alcoólatra violento. Fiz xixi na cama até os 12 ou 13 anos de idade. Eu cheirava mal. Os professores reclamavam do cheiro e me mandavam para a enfermaria. Eu era inadequada. Esse foi o meu começo. Minha linguagem de pertencimento era o da sobrevivência. Dá para tomar um banho quente? Tem comida hoje? Será que meu pai vai me matar ou matar minha mãe? Vamos achar ratos em casa? Eu não tinha ferramentas. Carreguei esse trauma, medo, ansiedade e a incapacidade de falar por mim mesma até a fase adulta. Tudo isso estava profundamente enraizado na vergonha. Gastava toda a minha energia escondendo e mantendo um segredo a brutalidade da minha vida. Eu carreguei essa disfunção até a fase adulta. Pedi então que me contasse sobre os primeiros passos que deu rumo à sua natureza selvagem. Viola disse: eu sabia que tinha medo de enfrentamentos, mas foi só quando comecei a terapia que percebi por que a ansiedade quase impedia que eu me expressasse. Passei por uma experiência na qual eu devia ter confrontado alguém que estava fazendo algo horrível comigo. O que eu percebi foi que naquele momento voltei a ser aquela menina de 14 anos de idade. Estava segurando a minha irmãzinha e meu pai furava minha mãe no pescoço com um lápis. Eu gritei: pare com isso! Me dê o lápis! E foi o que ele fez. Meu pai parou e me entregou o lápis. Eu era uma criança que se viu forçada a confrontar um adulto. Tive que assumir a posição de poder antes do que eu devia e antes de estar pronta, e paguei por isso com medo. Viola fez a transição de temer a natureza selvagem para enfrentá-la e então se tornar a natureza selvagem. Eu quis saber como isso veio a acontecer. Aos 38 anos, as coisas mudaram. Não pulei da cama certa manhã e tudo ficou perfeito. Eu sempre soube que era uma mulher forte, mas queria aquela alegria de fast food. Alegria fácil e rápida. Mais mecanismos e truques. Também podia descambar de volta para o não o bastante, não bonito o bastante, não magro o bastante, não boa o bastante. Um dia meu terapeuta me fez uma pergunta crucial. E se nada mudasse? Sua aparência, seu peso, sua carreira, você ficaria bem? Pela primeira vez pensei, sabe de uma coisa? Eu ficaria assim. Ficaria mesmo.
Foi aí que percebi que o passado não ia me definir. Também me casei com um homem incrível que realmente me enxerga. Ele foi o meu presente por trabalhar com tanto afinco em mim mesma. Ele foi gentil e enfim fui vulnerável e me abri para isso. Perguntei a Viola: quando alguém pertence a si mesmo, sempre haverá críticas. Qual a sua experiência com isso? Ela respondeu: a indústria do entretenimento pode ser brutal. A crítica pode ser simplesmente dizer: não é atraente o bastante, velha demais, pele escura demais, não é magro bastante. Dizem para a gente criar uma couraça para essas coisas não afetarem. O que ninguém diz é que essa couraça também impede tudo de sair: amor, intimidade, vulnerabilidade. Não é isso que eu quero. A couraça não funciona mais. Quero ser transparente, translúcida. Para isso dar certo, não vou pegar para mim as falhas e críticas alheias. Não vou incluir o que você diz sobre mim na minha bagagem. Não sei se existe um exemplo mais comovente de alguém que conseguiu reconhecer a dor, tomar as rédeas da própria trajetória e escrever um novo fim que inclui transformar essa dor em compaixão pelo outro. Segurei a mão do meu pai quando ele morreu, contou Viola. Ele morreu de câncer no pâncreas. Nós tínhamos curado o nosso relacionamento e nos amávamos muito. Quando a minha irmã e eu nos sentamos com ele, descobrimos que ele passou a vida toda odiando o próprio emprego. Por décadas, ele cuidou de cavalos em pistas de corrida. Nós nunca soubemos que ele não gostava. Nosso pai só estudou até o segundo ano do ensino fundamental e trabalhou também como zelador. Nós nunca soubemos que ele se sentia assim. Foi devastador para a gente pensar na dor que ele aguentou a vida toda. Existe essa ideia velada de que as únicas histórias dignas de serem contadas são as que aparecem nos livros de história. Isso não é verdade. Toda história importa. A história do meu pai importa. Somos todos dignos de contar as nossas histórias e também de que as ouçam. Todos precisamos ser vistos e honrados, do mesmo jeito que todos precisamos respirar. Viola Davis é a natureza selvagem. Perguntei se o verdadeiro pertencimento se transformou numa prática para ela. Sua resposta? Sim. Hoje eu sigo algumas regras simples na vida. 1. Estou fazendo o melhor que posso. 2. Vou permitir que me vejam. 3. Aplico o conselho que um coach de atuação me deu para todos os aspectos da vida. Vá além. Não tenha medo. Ponha tudo para fora. Não deixe nada no chão. 4. Não serei um mistério para minha filha. Ela vai me conhecer e vou dividir minhas histórias com ela. As histórias de fracasso, vergonha e realização. Ela vai saber que não está sozinha nessa natureza selvagem. Essa é quem eu sou. Essa é a minha origem. Essa é a minha bagunça. Isso é o que significa pertencer a mim mesma.